horas e 24 minutos. A Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda. Ótima semana com as notícias da metrópole aqui de Campinas. E a gente começa naquela atualização diária dos casos da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo e Campinas. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. E a gente começa com os dados do Ministério da Saúde, fechados até este domingo. Olha só, são no país 6.901.952 casos da Covid-19, num total de 181.402 óbitos. A gente teve nas últimas 24 horas, de sábado para domingo até o fechamento, 21.825 novos casos da doença. No estado de São Paulo, são 1.334.703 casos de Covid-19, com 44.018 óbitos. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas. Na nossa região, 109.381 casos. Lembrando que a última atualização ocorreu no último sábado, aqui da cidade de Campinas. Olha, até o último fechamento, 45.989 pessoas estavam doentes. Estavam não, já tiveram Covid-19 aqui na nossa cidade. Em Indaiatuba, 10.242 casos, Sumaré, 7.529, Americana, 7.245, Santa Bárbara do Oeste, 7.115, Hortolândia, 5.544 e, na sequência, cidades com menos de 5.000 casos. Paulínia, Valinhos, Vinhedo, Itatiba, depois de Itatiba, Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Olambra e Morungaba. Agora nós vamos falar das mortes na RMC. São 3.120 vidas perdidas para a Covid-19, Gabriel. E Campinas soma 1.409, números que devem ser atualizados ainda nesta segunda-feira. Certo. Em Sumaré, são 271 óbitos, Indaiatuba, 263, Santa Bárbara do Oeste, 202, Americana, 187, Valinhos, 183, Hortolândia, 167. Na sequência, cidades com menos de 100 óbitos: Paulínia, Nova Odessa, Cosmópolis, Montemor, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Morungaba e Olambra. Em relação à ocupação de leitos, já que a doença ela continua avançando, né? A gente fala bastante sobre essa segunda onda, sobre o aumento de casos, algo que preocupa bastante as festas de fim de ano, né, que nós temos agora. A gente continua acima dos 80% de ocupação? Até a última sexta-feira, a gente inclusive falou aqui no Câmara Total, olha, nós tínhamos 84,46% de ocupação. Então, a gente aguarda os números de hoje, né, desta segunda-feira, mas números altos, né? 30 leitos livres apenas do total de 193 disponíveis na cidade de Campinas. Então, a gente aguarda aí esses números atualizados. Mas a gente vê que a perspectiva nacional, de acordo com a última atualização, é de que nós temos aí um aumento dos casos e também da transmissão da doença. A gente só precisa verificar aqui no caso de Campinas se tem a ver com a ocupação dos leitos de UTI ou então das pessoas que continuam sendo tratadas em casa, que é o atendimento domiciliar. Falando um pouquinho sobre transporte público agora, porque a gente, principalmente na época da eleição, a gente recebeu muitas mensagens falando de ônibus lotados, ônibus atrasados, e isso foi abordado pelo Executivo? Na última sexta-feira houve uma pergunta justamente por isso. Se fala tanto, não se pode fazer festa, e como fica a questão da lotação dos ônibus? Nós mesmos aqui na Notícias da Metrópole já recebemos, através do WhatsApp 97829
3776, fotos de passageiros mostrando justamente que os ônibus em Campinas estão circulando lotados. Então, mediante isso, o prefeito falou na última semana a respeito do transporte público aqui na nossa cidade. Tivemos uma redução, isso é número, de 50% dos passageiros, né? 50% do faturamento, do número de passageiros transportados. Então, a gente tem, a minha recomendação é para que a frota atenda as pessoas. Ainda temos problemas no horários de pico, mas é uma coisa matemática. Eu acabei de fechar os números ali, pouco mais da metade, 55% do que tinha, né? Caiu o número de pessoas transportadas em ônibus. Inclusive, nós tivemos um veto do governo federal que foi muito ruim. Campinas receberia aí cerca de 34 milhões de suportes para a questão de subsídio de transporte coletivo. Com esse veto, vai ser muito difícil, não só para Campinas, mas para todas as prefeituras, aquelas cidades com mais de 200 mil habitantes que estavam contempladas nesse projeto, que foi muito custoso aprovar na Câmara e no Senado. Inclusive as prefeituras aguardam, Gabriel, aí se a Câmara vai derrubar esse veto, porque janeiro geralmente é o mês que a gente tem aí o valor da revisão do valor da passagem, da tarifa dos ônibus do transporte público municipal. A gente tem uma demanda da associação que trata do transporte público especial em Campinas, que fala justamente dessa queda do número de passageiros. A gente sabe que é feita uma conta em relação ao número de pessoas pagantes, veículos, para se chegar também ao valor do subsídio das prefeituras para o transporte público, uma conta que vai ficar para o próximo prefeito. Exatamente. E ainda existe a indefinição sobre a volta das aulas presenciais, que a gente sabe que tem muitos alunos, estudantes que utilizam também o transporte público. Então, a gente continua acompanhando a situação do transporte aqui na cidade de Campinas. Falando um pouquinho agora sobre as decisões do governador do João Dória no estado, porque o comércio pôde ampliar o seu horário, mas bares e restaurantes tiveram que diminuir a sua capacidade e horário de funcionamento. Isso mesmo, a gente teve duas decisões que começaram a valer no último sábado. Primeiro, a ampliação do horário do comércio para o funcionamento de até 12 horas, mais uma redução de 60% para 40% de ocupação dos estabelecimentos. Acompanhe. A expansão do funcionamento do comércio de 10 para 12 horas, mantendo a capacidade de 40%. Então, foi uma discussão técnica entre saúde e comércio para que possamos atender a necessidade de um maior espaçamento entre as pessoas, evitar aglomerações. E esse maior espaçamento, inclusive a gente vai conversar durante essa semana com representantes dos shoppings da cidade, porque também recebemos no WhatsApp da TV Câmara Campinas, no 978293776, flagrante de shoppings aqui da cidade abarrotados, corredores abarrotados. Você viu as fotos, Triste. Né, Gabriel? Preocupante, E de que né? como, então, esses estabelecimentos vão controlar que realmente apenas 40% esteja ocupado nos corredores. As lojas, muitas vezes, acabam fazendo esse controle de entrada e saída de cliente, mas esses clientes ficam nos corredores, claro. O que não resolve muito porque gera aglomeração do mesmo jeito. Por outro lado, como você disse, bares e restaurantes aí com horários reduzidos também foi anunciado pelo governador. A redução do horário de funcionamento dos bares, né? Os bares, a partir de agora, eles podem funcionar até às 20 horas. Isto dentro deste horário, atendendo ainda a obrigatoriedade do cumprimento dos demais protocolos sanitários. Aferição de temperatura, disponibilização de álcool gel, distanciamento mínimo entre as mesas, né? Manter a capacidade de 40%, o serviço deve ser feito de forma sentada, mesas com no máximo 6 pessoas, e o consumo e o fechamento deve ocorrer
até o horário das 20 horas. Olha, então lembrando, bares até 20 horas, restaurantes poderão estar abertos até as 22 horas, mas com o consumo de bebida alcoólica só até as 20 horas. Também estamos aguardando para ver como vai ser possível cumprir esse decreto aqui na cidade de Campinas, né? Que é um decreto que vale para todo o estado, mas quem fiscaliza, quem controla, a gente aguarda também essa resposta aqui na nossa cidade. Já temos uma nota da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, inclusive muito preocupada com essa determinação, em função de que o setor foi um dos mais prejudicados lá com o primeiro fechamento a partir de março e abril. E agora que o setor estava tomando fôlego, vem essa decisão e o setor, inclusive os dirigentes da Abrazel, temem que isso possa impactar novamente no emprego do pessoal que depende exclusivamente desse atendimento, Gabriel. Amanhã, Mirna Abreu, a Sanasa fará uma obra, então vai ter interrupção de água. Quais são os bairros e o que as pessoas precisam fazer? Olha só, a gente vai ter o capeamento de redes ali numa parte do Jardim Centenário e do Jardim Chapadão, das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, as pessoas precisam guardar água hoje. Parte do Jardim Centenário e Jardim Chapadão e também na região da cidade universitária. São duas regiões distintas aqui da nossa cidade que amanhã vão ter obras de capeamento de redes e por isso é preciso guardar a água hoje. Agora, já na quarta-feira, então tem que guardar a água amanhã, a gente vai ter obra, nesse caso, de interligação de redes no núcleo residencial Satélite Íris. Então, por isso, é preciso que os moradores ali do Satélite Íris façam aí a reserva de água nesta terça-feira, porque quarta, entre 8 da manhã e 5 da tarde, não terá água também ali naquela região. E para a gente poder encerrar as notícias da metrópole, uma ação de solidariedade muito importante, principalmente nesta época de pandemia que está chegando o fim de ano. A gente falou aqui na última semana, inclusive o nosso repórter Michel Amorim acompanhou o trabalho da Patrulha do Bairro e eles agora fazem uma campanha de uma ação social para o Natal. Como não é possível, devido à aglomeração, de que se faça uma festa, uma grande ceia, eles estão arrecadando alimentos para serem doados para as famílias. Olha, então eles estão precisando de macarrão, molho, panetone, refrigerante, bala e frango, que serão doados para famílias ali da região do Campo Grande. E se você puder doar, nós vamos deixar aqui o contato da Silvana, que é a coordenadora do Patrulha no Bairro. O celular dela é o 19 97 417 5481. Anote aí. 19 97 417 5481 ou, se preferir, você pode mandar um e-mail também, que é noemiprates@gmail.com. Muito legal essa ação e agora é o momento também que a gente já falou de outras ações aqui. Você que quer cooperar com o pessoal da região do Campo Grande, entre em contato então com o projeto da Patrulha do Bairro Campinas, que também tem página no Facebook. Momento de todo mundo, né, fazer a sua parte e poder doar um pouquinho, seja com alimento, com dinheiro ou até mesmo com o seu tempo. Certo, Mirna Abreu? Eu volto daqui a pouquinho com notícias do Legislativo, porque amanhã a Câmara tem uma agenda recheada. E por isso vai mudar a agenda aqui da TV Câmara Campinas. Já já você passa as informações do Legislativo.